Salve, salve, rapaziada, beleza? Como vocês podem ver, eu não tô sozinho, eu tô com o outro Lucas. Fala aí, Lucas. É verdade, tudo bem, galera? Me chamo Lucas Pimentel, sou líder da juventude da Igreja Batista Central do Rio de Janeiro e é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. A gente veio aqui porque eu busquei muito no domingo, hoje mais cedo, em santidade. E não como só trazer ele, vou trazer mais convidados, mas falando em santidade. Ele vai falar um pouco ele vai começar esse assunto, santidade aqui no canal. Agora a palavra contigo, ainda vai ter um diálogo aqui, qualquer coisa, tá nas tuas mãos, Lucas. Amém. Gente, a Bíblia nos convida a sermos santos. Em Levítico capítulo 20, versículos 7 a 8, a palavra de Deus diz: consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Amém. Obedeçam aos meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. E em 1 Pedro capítulo 1, versículos 15 e 16, é um novo convite, uma lembrança de que o Senhor nos chamou para sermos santos. E o que significa ser santo? Santo é alguém que não erra, é alguém que não peca? Não, não é isso. Mas santo é aquele que, quando peca, reconhece, pede perdão ao Senhor e retorna ao caminho. O santo é alguém que é separado, que é dedicado, que é consagrado ao Senhor. E como a gente pode viver uma vida santa? Fugindo da aparência do mal. A gente pode lembrar de José, por exemplo, que liderava a casa de Potifar, mas a esposa de José sempre tentava seduzi-lo. E José fazia o quê? Saía. Exatamente. Antes de você continuar, eu tenho uma pergunta. O que significa santidade para você? Santidade significa retidão de pensamento, retidão de coração. É claro que para isso a gente precisa totalmente de Deus. Sim. Não há como sermos santos na força do nosso braço, na nossa inteligência, no nosso conhecimento, mas apenas na dependência de Deus. É entendendo que o chamado de Deus é sermos parecidos com Jesus, é andarmos como Jesus andou. Então é um dia após o outro, buscando no Senhor quem nós somos, buscando no Senhor como viver essa vida santa. Amém. Você pode voltar o seu texto que eu estou vendo aqui, ele separou vários versículos, como antes de a gente começar o vídeo ele disse que quando eu chamei ele para fazer isso, Deus, o Espírito Santo ficou lembrando os versículos, né? Sim. Foi uma experiência maravilhosa, porque quando o Lucas falou comigo sobre o tema do vídeo de hoje, eu pensei, bom, Senhor, é uma responsabilidade, então eu preciso pesquisar, preciso estudar sobre o assunto, antes de apresentá-lo. Mas o Senhor é tão bom e o Senhor me fez lembrar muitos versículos da Bíblia que falam sobre o tema santidade. E até algo que a gente conversou com os jovens recentemente, de que como é que Deus vai te fazer lembrar um versículo que você ainda não leu, Então, a todo momento o Espírito Santo nos consola, nos instrui, nos revela a sua palavra e foi uma experiência maravilhosa. Eu queria compartilhar aqui com vocês. Bom, geralmente a gente imagina que a graça é uma autorização para pecarmos, mas esse é um pensamento equivocado. Porque o Senhor Jesus, ele disse que, agora não somente você se relacionar com outra mulher, você está adulterando, mas se você desejá-la, cobiçá-la no seu coração, você já está em adultério. Então percebe como a graça, com a vinda de Jesus, não é uma liberação, pura e simplesmente, pelo contrário. A graça custou o sangue do nosso Senhor Salvador Jesus. Então sim, a graça é um favor imerecido, é o perdão dos nossos pecados, mas a graça ela também nos impulsiona, ela também nos direciona, nos capacita para as tentações que nós vamos viver. A gente pode lembrar, por exemplo, de Paulo, quando ele tem um espinho na carne e ele pede ao Senhor 3 vezes para que retire. Sim. E o Senhor Jesus diz para ele: Paulo, a minha graça te basta.
Ou seja, a minha graça é suficiente para você passar por essas provações, por essas tentações. E numa vida santa nós vamos passar sim pelas tentações. Que a palavra de Deus diz que ela não Deus não tenta ninguém, mas a tentação é humana. E o Senhor provê o escape. A Bíblia também fala que aquele que cuida estar de pé, aquele que acredita estar de pé, cuide para que não caia. Então a palavra de Deus está sempre nos instruindo, né, em relação à santidade. Eu separei outros textos aqui, né, e falando sobre santidade, o que fazer? O que fazer para viver uma vida santa? Né, acredito que esse é um desejo que, em primeiro lugar, o Espírito Santo gera em nós. Porque em nós, né? Na nossa natureza humana, não é possível, entende? Sim. E o que a gente pode fazer, né? A gente pode buscar a Deus. Jeremias 29:13 diz: vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. É nos afastarmos do mal, como nós lembramos agora há pouco sobre o exemplo de José. E nós podemos citar mais algumas coisas aqui, né? Que não dá para a gente continuar vivendo no pecado. 1 João capítulo 3, ele fala, né, que todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece dele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Poxa, mas como assim? Uma pessoa que não peca? Não. Não é isso, mas sim a gente pecar, mas pedir perdão e não repetir o mesmo ato. Tentar, né, não repetir o mesmo ato, não. Sim, exatamente como o Lucas disse, é você pecar, entender que pecou, se arrepender no seu coração, pedir o perdão de Deus. O que 1 João capítulo 3 está falando, né? Para que a gente não viva na prática do pecado. Né? Nós devemos andar como Jesus andou, como diz 1 João capítulo 2, versículo 6. Ele dá o escape das nossas tentações, como nós falamos agora há pouco. Olha como é que Deus é tão bom, né? Ele não permite que a gente seja tentado, a gente passe por aflições, por situações que a gente não vai conseguir suportar. E Ele dá o escape, Ele dá a saída, Ele providencia, né, a nossa retirada durante a tentação. Isso é maravilhoso. A oração do Pai Nosso também, nós podemos citar, né, que Jesus nos ensina a orar: não nos deixeis cair em tentação, mas no livro do mal. Amém. Deus é maravilhoso e Ele tem esse convite de santidade para mim, para o Lucas. Ele tem esse convite para você que nos assiste a viver uma vida santa, entendendo que nós pecamos, mas quando pecarmos, podemos nos apresentar diante de Deus. Amém. Em 1 João capítulo 1, versículos 9 e 10, a palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra. Ou seja, nós pecamos, mas podemos nos apresentar diante de Deus, arrependidos, com o coração contrito, e pedimos: Senhor, perdoa-nos, e Ele certamente nos perdoará. Amém. Então foi isso, né, Lucas? Ele trouxe um pouco dessa reflexão pra... Aí o Lucas trouxe um pouco dessa reflexão pra gente, que com certeza eu vou chamando mais vezes, a gente vai ter mais outros tipos de conversa, que pra Deus tem tempo pra tudo, né? É verdade. Quando a gente começou a conversar sobre isso, ele tava me ensinando inglês. Aí eu não lembro, aí eu tava comentando, aí ele falou: pô, cara, eu vi teu canal, vi que o significado que você colocou foi grande, né? Eu sendo eu, porque tem muitas pessoas que querem que a gente seja o que a gente não é, mas sim o que outras pessoas são, entendeu? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, espero trazer ele mais vezes, como outras mais pessoas. Um grande beijo pra vocês aí, tchau, gente. Até já.